Aqui estamos no Sofá Cinemac. Tudo bem? Mais um. Oscar 1988. Oscar 1988, referente aos filmes lançados em 1987. A Melissa já deu tudo bem para vocês, mas tá Tudo tudo bem Tá mesmo? tudo ótimo. Eh eu tô um pouco preocupada só que esses filmes que a gente vai falar hoje, a gente assistiu mais de um ano, né. Vamos ver o que que a memória vai nos trazer. A memória ela atrai muito as pessoas, né. Mesmo que a gente anote, revise algumas questões, né, é um pouco diferente. O ideal é assistir aos filmes e já falar sobre eles, né. Mas aí também tem aquela questão meio do impacto do momento, né. Então, É. enfim, Então né. hoje a gente vai fazer um exercício de memória, eu mais que o Alexandre, que o Alexandre tem parece que tá tudo aqui, ó. E eu Mas vou não perdendo não um pouco mas no não caminho. está, não Não está. está. Não, não, não. Então vamos ver o que alguma coisa vocês vão aprender hoje, ou ficarem interessados em assistir algum deles. Ou pelo menos vão saber aí quais são os 5 filmes indicados na É categoria isso melhor vocês vão filme. saber com certeza e aonde vocês podem assistir eles. Muito bem, olha, o Oscar 1988 foi a edição número 60, né, e aconteceu no 11 de abril de 1988, uma segunda-feira, e no Shrine Auditorium, né, o Shrine Auditorium em Los Angeles, não foi no Dory Chandler, né, Uhum. então o que mudou o lugar, né, vou botar a imagem aqui para vocês verem, né, onde aconteceu a cerimônia, né, e a principal ideia foi justamente porque o Shrine era um auditório maior, né, tinha mais de 6.000 lugares, né, então ele foi assim utilizado bastante nessa época também, né, até definirem o Kodak Theater, né, o que hoje é o Dolby Theater, onde acontecem as cerimônias, né, e só foi mais lá no século XXI ser definido como a escolha da sede aí das entregas do Oscar, né. O Shrine Auditorium foi inaugurado em 1926, no antigo templo de Al-Malayak, né, esse templo foi destruído num incêndio em 1920 e depois foi construído aí sim o auditório, que foi um dos locais de filmagem do filme King Kong, lá de 1933. Olha só. Né, então tá aí, né, legal, né, também essa questão, né. E também foi, cenário do filme, Nasce uma Estrela de 1954, né, Uhum. que é a segunda versão, né, do Nasce Acho que uma essa eu não Estrela. assisti, eu assisti a primeira, né. Essa eu acho que tu não viu ainda, né, tu viu a A primeira, primeira versão. mas vai assistir, Eu não né. assisti nem a atual, Nem a com a Lady Gaga? não assisti Olha ainda. só, mas vai ter Essa que ver, vou ter que porque foi ver. indicado ao É, Oscar exato. também, então. Então eu já vou assistir os 2 seguidos. E bom, aqui nós temos, tu lembra que tá fazendo, ó, aqui são quase 10 anos de idade, Então, tá? aí dia 11 de abril? 11 de abril. 11 de abril me preparando, festinha, né, festinha de 10 anos. Tava convidando os amiguinhos, né? Com certeza, fazendo os preparativos pra festa. E tu? Ah, eu estava fazendo um trabalho, eu lembro bem esse dia, eu estava dando trabalho para a escola, né, que o trabalho era o seguinte, ó, Hã. é um trabalho que eu lembro até hoje, né, tinha que fazer uma pesquisa em jornais sobre as Olimpíadas de Seul em 1988. E eu lembro que eu fiz vários recortes, né, até porque eu tinha muito interesse com essa coisa de esporte, né. Aham. Era um dos motivos que eu queria depois lá fazer jornalismo, era mais por isso também, né, pela questão do esporte, cobrir Olimpíada. Imagina 10 anos nem 10 anos já querendo Fazendo cobrir Olimpíada, né. Porque era uma Olimpíada que acontecia de madrugada e tinha alguns jogos que eram bem cedo de manhã também, aham. né. Eu lembro até hoje, Mas já né. estavam acontecendo os Não, jogos? não, os Ainda jogos não, ainda né? não, Ah, é os tá. preparativos, Tá, né, então os vocês fizeram o trabalho preparativos. antes de tá, Isso. entendi. E a disciplina foi a educação física. Olha só, Nos bem tempos interessante. nos tempos que os professores de educação física mandavam fazer um Passavam um trabalho assim, trabalho. É. não é só entregar a bola e jogar, né. É, a maioria entrega a bola e joga e ele vai pra sala dos professor, tomar um cafezinho. Então eu lembro muito bem, assim, e me marcou, né, pra tu ver que eu É. lembro desse trabalho. Até há pouco tempo atrás eu tinha até lá o trabalho impresso que eu tinha deixado lá em casa com a minha mãe, né. Olha só. Até devo ter ainda, se Aham. bobear, devo ter guardado. E bom, então eu lembro o que eu estava Olha só, fazendo, viu. que legal, Olha aí, ó. ótimo. Da minha festa de 10 anos eu não lembro de nada, Ah, tá. é que eu enquanto estava estudando, eu estava fazendo festa pelo jeito, né. A minha festa de 10 anos devia tomar muito que suco, né.
Minhas festas de 10 anos provavelmente tinha aquelas Coca-Cola de garrafa com aquelas roupinhas, sabe, da decoração, se vocês forem da nossa época, vocês vão lembrar. É, mas eu não lembro disso. Eu não sou dessa época, viu? Viu como minha memória não é lá A essas gente no coisas? mesmo ano, nasceu no mesmo ano, tu é sim, da mesma época. É bala de coco com aquele enfeitinho, papelzinho de Ah, seda. tá, a bala de coco eu É, lembro. mas a Coca também em cima da mesa. Tu pede pra tua mãe umas fotos pra gente, No meu aqui não teve, mas enfim. mas enfim. Bom, então são 5 filmes, né, esses 5 filmes, digamos que é um Oscar diferente, assim, eu não diria que é um Oscar com super grandes filmes e tal, é um Oscar ok, assim, acho que até se explica por que um dos filmes acabou ganhando tantos prêmios em relação aos outros, né. Uhum. E esse filme é justamente o primeiro que a gente vai comentar aqui, né, O Último Imperador, de Bernardo Bertolucci. Como é? Bernardo Bernardo Bertolucci. Bertolucci, né, diretor italiano, né, que fez esse épico aí, monumental, sobre o fim de uma era, né, na China. Então, trata da história baseada em fatos, né, de Pu Yi, ou Puyi, né, Puí. o último imperador da China, que passou da opulência da cidade proibida à reeducação comunista, né, depois da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, um mergulho visual emocionante, mostra transformações históricas, várias fases, é um filme bastante extenso em duração também, né? Ele tem 165 minutos, né? Ou seja, mais de 2 horas e quase 3 horas de Uhum. duração. Ganhou 9 Oscars, incluindo melhor filme, direção, roteiro adaptado, né? 3 prêmios principais. E tem uma trilha sonora fascinante também, que também foi premiado. Tá aqui, né? O LP, né? E aí é do Ryuichi Sakamoto com David Byrne e Gong Su, né? O David Byrne aí, né? É, ex-membro aqui nessa época do Talking Heads. Nessa época eu não lembro se ele estava no Talking Heads ainda, enfim, né? Uhum. Mas tá aí o grande nome, né, do Talking Heads. E o Ryuichi Sakamoto, né, que faleceu também não faz muitos anos, né, e fez essa preciosidade, que é uma trilha sonora belíssima, assim, fascinante, e eu acho que conserva justamente todo aquele esplendor desse período aí que o Bernardo Bertolucci traz. Tu lembra alguma coisa desse filme? Uma coisa que eu lembro é que ele foi uma coisa interessante que ele foi declarado imperador e ele tinha 3 anos de idade. É uma coisa que eu não compreendi muito, não entendi muito bem, mas ele viveu enclausurado na cidade proibida, né, que é em Uhum, Pequim, né, até os 24 anos. Ele não sabia nada que se passava fora dali, ele vivia só dentro daquele local. Até ele poder sair pela primeira vez, então isso é uma coisa que eu me lembro, assim. Eu lembro que o filme é bem grandioso, tem cenários muito bonitos, os lugares, aqueles lugares, imponentes, né. uhum. A trilha sonora, como tu falou, que faz toda a diferença, eu me lembro Ajuda na pois atmosfera do filme, eu né. me lembro disso, assim, mais detalhadamente não. É. E todo o período de transformação ali, quando ele é tomado, que ele perde o cargo lá de imperador Uhum. e vive, né, às margens ali, né, em certos momentos ali, no meio daquela multidão toda, né. Então, o filme também coloca isso, né, em evidência, toda essa transformação. É uma obra, não tem, assim, tantos atores conhecidos, Conhecidos. né, são poucos ali que tu coloca o olho e identifica, né, mas, eu acho que é um desses filmes que, a exemplo do filme que a gente comentou no programa da semana passada, da Missão, né, que é um filme que te coloca questões da história ali para tu ir além do filme, né, Uhum, esse uhum, também te ajuda, assim, digamos, uma porta de entrada para quem não para quem não é oriental, uhum. né, para quem não é chinês, no caso, Pra né, entender um para pouco da entender um pouco história. daquela história, Uhum, considerando as liberdades de um filme ficcional, né. é. Eu não assim, ó, o que eu lembro alguma coisa que ele foi preso, né, Isso. mas eu não lembro exatamente o porquê, e a questão toda
quando ele foi preso, ele fica relembrando o que aconteceu na infância dele, Uhum. enquanto imperador. É. Então é algumas coisas, assim, que me vêm à memória, mas não Ele é preso justamente pela porque, assim, mostra bem o período, né, em que ele assume o poder, aí tem o avanço japonês, né, quando o Japão toma regiões da Manchúria e também invade, Pequim e China, enfim, toma conta ali. E aí depois tu tem a Segunda Guerra, e aí pós Segunda Guerra tu tem o governo comunista assumindo, né, o poder, né. uhum, Então, né, o Ho Chi Minh, inclusive, né, um personagem que é colocado em evidência. E o filme, então, ele coloca isso, né, ele uhum, passa por justamente um fim de uma era, né, e é o fim de uma era provocado também por um contexto mundial, né, tanto de avanço japonês, de Segunda Guerra posterior, quanto de questões ideológicas ali, né, da ascensão do comunismo, né. uhum, Então, ele além de estar preso, digamos, na fase em que ele foi jovem, que ele não uhum. podia sair do lugar, né, ele também ficou preso É, posteriormente por outros motivos. é, Então é uma vida bem difícil, assim, que a gente fala sempre: "Ah, mas, né, o imperador e tal", esse sofreu. é. Esse Porque por mais que ele tivesse tudo ali, é, dinheiro, poder, mas que vida é essa, né? é. E tu gosta desse filme? Gosto, gosto bastante. É, Quem não assistiu ainda pode assistir no Prime. tem no Prime. Uhum. Esse é capaz de ter no YouTube também, né. É, Alguns deles vocês podem procurar lá no YouTube, às vezes, né, às que vezes tem. pode ser que tenha, né, porque mesmo que enfim, ainda esteja em época dos direitos Uhum, autorais, né, às vezes algumas versões são colocadas no YouTube justamente para alugar, né, também, então, no YouTube Vídeos, né, dá pra uhum. filmes, né, YouTube Filmes dá para ver. Então, O Último Imperador, tá aí, né, é o Peter O'Toole, é um dos atores que destaque, né, que aparece no filme, né, então, belo, belo filme. Na sequência, aí, ó, pra tu ver, né, aquela coisa, né, é muito difícil tu votar no Oscar, né, porque tu tem um filme épico, grandioso, magnânimo, uma complexidade para fazer a história, tudo, né, Uhum. e aí tu tem, nos bastidores da notícia, Broadcast News, de James L. Brooks, tá aqui a mídia física, DVD, né, com destaque para William Hurt, Albert Brooks e a Holly Hunter, né, o trio aí, né, dessa comédia romântica. Uhum. Então, tu tem uma comédia romântica, no mesmo ano que tu tem um épico É. grandioso, né? E, enfim, né? Uma produtora intensa, vivida pela Holly Hunter, né? Um repórter charmoso, mas raso, né? No seu, na É. sua intelectualidade, né? Vivido pelo William Hurt, né? E um jornalista talentoso, mas nem um pouco charmoso, devido pelo Robert Brooks, né? E muito, digamos, socialmente desajeitado, né, que o filme acaba colocando isso também, eles formam um triângulo amoroso em meio a um frenesi de um telejornal. Então é um filme bem humorado, né, que mostra um pouco desses bastidores aí também do mundo do telejornal e um pouco dessa ideia também da notícia sendo colocada em evidência como um espetáculo, né, também tem um pouco isso, que é um dos elementos que eu lembro, assim, do filme Uhum, que é colocado em jogo, né. Afinal de contas, qual é a melhor forma de tu contar uma notícia? É uhum. fazendo um espetáculo a partir daquilo ou é contando o fato pelas perspectivas, pelas óticas do jornalismo mais sério, né? E eram 3 personalidades bem diferentes, assim, enquanto que ela era a produtora da TV, que ela era que comandava tudo, mas ela tinha muitos problemas emocionais. Aí tinha o Aaron, que era o inseguro, que tudo ele não sabia se, estava ok e tudo mais, e o Tom, que era o galanteador, que era o bonzão lá, né. Hum. Então eles cada um da forma deles, eles conseguiam se comunicar e fazer rodar aquele jornal. Mas mostra muito a questão daquela coisa do jornalismo de, sempre aquela coisa da última hora, né, das notícias terem que ser colocadas, é assim que funciona, né, as notícias aparecem e o jornal tem que dar os seus pulos lá para a notícia entrar
praticamente ao mesmo tempo que Uhum, ela apareceu, né. uhum. Então era uma coisa bem difícil, é um trabalho bem difícil do jornalismo. E aí optar por qual tipo de De foco aborda tu vai dar daquela notícia, né. isso, que tipo de abordagem, como é que tu vai fazer com que as pessoas recebam a notícia e tire suas conclusões, assim, vamos dizer. E no meio disso aí, talvez o ponto que nutre o roteiro é o triângulo amoroso, né, dessas personalidades distintas. É, eu não me lembro muito bem, a questão do relacionamento deles, se ela tinha um relacionamento com um, depois o outro aparece e ela fica com ele, eu não lembro dessa parte. Uhum. Não me fugiu da memória. É, tem uma parte mais no meio pro fim do filme, assim, que eles estão num parque, né, e aí eles meio que se encontram, e aí tem, assim, umas conversas sobre relacionamentos, interesses e tal. Aí passa um período lá, né, não chega a ser muito claro isso É, também, mas, coloca como se fosse um triângulo, sim, sim, tá, né. tá. Então eu acho que o filme ele escorrega às vezes para um lado mais de focar isso, depois vai mais para a abordagem do jornalismo Uhum, de televisivo, sim. né, então ele, né, mas isso justamente para construir uma ideia mais cômica, suave, que nem são os filmes, boa parte dos filmes do James L. Brooks, Hum, né. Então lá, o Laços de Pernuda, por uhum, exemplo, que é um que a gente assistiu já, sim. comentou aí em Oscars passados, e tem uns que vai vir ainda também dirigido por ele, né. É um diretor que é notório em fazer esse tipo de filme, né. Uhum. É, mas é um filme ok, assim. Ok, É, né, é um filme ok. ok, né, talvez se a gente pesquisasse lá a lista dos filmes do Oscar desse ano, teriam outros que poderiam entrar nesse lugar, Uhum. mas enfim, não é a nossa ideia aqui É, fazer isso, a como gente a gente não já falou outras vezes, né, a a gente ideia não vai aqui julgar as ah, escolhas da academia. a gente vai só dizer pra qual a gente vai dar o Oscar É, lá no fim, né, é. e comentar os 5 filmes indicados, no caso desse ano, né. É, esse nos bastidores da notícia pode ser visto no Prime também. Broadcast News, tá aí disponível no Prime. Já o filme seguinte, Atração Fatal, Fatal Attraction, dirigido por Adrian Lyne. É um suspense, né, suspense psicológico sobre desejo, culpa, obsessão, né. Um advogado tem um caso extraconjugal aparentemente passageiro, Uhum. Pra ele, mas né. para ele, né, aquela coisa, peguei, né. Mas a amante não aceita ser descartada. Uhum. E essa amante é vivida pela Glenn Close, né, e aí gerou a confusão toda, É, aí né. complica, né. Porque ele é um advogado bem-sucedido, bem casado, com a filha, né, tem uma filha, Sim. né, e aí, né, tem essa o desejo foi, né, É que o ela desejo fez com que ele, ela era uma pessoa aquela pessoa que é envolvente, né, eles se viram num evento e ele ficou como se tivesse hipnotizado por ela. é. É uma coisa Tem a cena forte, que é uma cena que eu gosto muito da forma como o Adrian Lyne faz, que é a cena do elevador. uhum. Não sei se tu lembra dessa cena, né, do Aham, elevador se pegando no elevador, aham. assim, aquela Sim, coisa assim, enquanto o elevador sobe. sim. Eu acho muito bonita aquela cena, assim, a forma como ele faz, mostrar a intensidade daquela relação. Mas ao mesmo tempo que ele mostra a intensidade, ele mostra que é um elevador que subiu, É. né. E eles acabam tendo esse relacionamento rápido de alguns dias, porque a esposa dele estava viajando com a filha, Uhum. estava fora da cidade, e eles acabam se envolvendo, e quando a esposa avisa que está voltando, ele simplesmente diz para ela: "Não, a minha esposa está voltando e segue a tua vida que eu vou continuar aqui casado", né. É, E ela não aceitou. E ela virou uma pessoa, assim, obsessiva, né, eh, totalmente descontrolada, porque ele não aceitava aquilo. E aí ele ficou perseguindo, ele ligava para casa dele, ela, né, fica ela perseguindo, ligava né. para casa dele, ficava ligando, indo no trabalho dele, perseguindo literalmente ele. E várias vezes a mulher dele atendeu o telefone, ela foi tenso, né. Até É, e é aquela coisa, atração fatal já o nome já diz, né, que aconteceu um crime no fim. o DVD não deixa enganar, né, tem justamente uma foto do Michael Douglas com a Glenn Close e um corte no meio, né, justamente, né, pra E esse salientar filme isso. ele teve
foi feito um final, que foi o original, mas, Teve que ser trocado. foi trocado, porque eles fizeram, tipo, um teste com os telespectadores, né, um público assistiu e achou que o final que eles tinham escolhido não era adequado e eles trocaram. Não era adequado, porque o final original, ela acabava se suicidando e deixando como se a culpa fosse dele, né. Uhum. E aí o público disse: "Não, que aquilo era Digamos que era um final injusto". era um final menos comercial, É, esse. exato. Que É, exigia, assim, uma reflexão maior por parte dos espectadores, sim. né. Porque o final que foi pro do Do filme, filme. né, é um final É, mais acaba trivial. tendo acaba tendo uma briga, ela acaba invadindo a casa do casal, Casa de Campo, né. isso, e acaba entrando numa briga, uma luta corporal com a mulher dele. E aí ela estava se defendendo e acabou matando ela. Mas o que a Glenn Close faz nesse filme é fora de série. Ela ganhou alguma ou Não, não ganhou? não. A Glenn Close É. até hoje não ganhou um Oscar. No caso aqui Então, foi eu não sei quem ganhou melhor atriz, mas acho que sei, nós vamos falar daqui a tu pouco. sabe sim quem ganhou, tu Realmente, eu sabe sei quem quem ganhou. ganhou e não Deixa foi por justo, fim, não deixa foi por justo fim, não, viu. deixa por fim. É, mas tudo bem, né, quem sou eu pra É, dar o Oscar. não, tu e eu temos a mesma opinião nesse Oscar, por exemplo, né. É, E, bom, tá aí então. Ele tá disponível em algum lugar para as pessoas verem? sim, também no Prime e no Apple TV. Atração Fatal, Adrian Lyne. O Adrian Lyne que depois vai fazer outros filmes com essa questão mais erótica, né, é um diretor que explora muito a questão do erotismo no cinema, tem uma versão do Lolita que ele fez também, né, então, ele vai tem um filme com a Kim Basinger, acho que é 9 semanas e meias de amor, não sei se é 9 semanas, Hum, enfim, tem um outro filme que é dele também, que tem essa pegada mais erótica, né, e vale a pena. Pra quem gosta desse tipo de filme, né, é, tem gente que não gosta, né. é, eu não sou muito fã. Mas esse tu viu tranquilo, né? Vi. Tranquilo essa. Eu me detive mais ao enredo da história, Uhum. do que das cenas em si, assim. Bom. Quarto filme, Hope and Glory. Esperança e Glória, que o DVD, que nessa época saiu comprei na banca de revista, né, na Cinemateca da 7 DVD, a 7 é uma antiga revista, né, Uhum. e lançou essa versão aí do Esperança e Glória, dirigido pelo John Boorman, né, diretor aí famoso, né, inclusive por um filme aí que a gente sempre lembra, né, que é o Amargo Pesadelo, né. É o filme lá É, dos amigos que vão que fazer um filme passeio no rio. E aí tem uma cena pesado. é. Bom, Esse filme a gente já falou? Não, ele não, é do Oscar 70 e ah, tá, poucos lá, tá. ele Antes. é. Vai vir, mas mais adiante, Vai né. vir depois que a gente chegar perto do Oscar 100, a gente É, volta, daí a gente vai de trás vai pra passar por frente. ele. É. Bom, Esperança e Glória, eh, é ambientado em Londres durante a Segunda Guerra Mundial, um período aí dos bombardeios, né, da cidade, também com as pequenas alegrias que emergem ao meio do caos, porque a guerra é vista pelos olhos de uma criança, né? Então tem todo esse olhar mais delicado, um olhar mais ingênuo, né, Uhum. acerca do conflito, e talvez seja o ponto assim que o filme menos me conquiste nesse sentido, porque eu já tinha visto outros filmes que têm a violência e vista pelos olhos de criança e tal, e esse aqui me pareceu uma criança bem, bem, digamos, bem sem sentido, assim, meio Aham. aquele caos que vivia da cidade sendo bombardeada, né. Uhum. Mas tem um sentido autobiográfico também, porque, né, é escrito e dirigido pelo John Boorman, né, então tem algumas questões ligadas a isso. O filme foi indicado a 5 Oscars, né, um filme britânico aí, né. Eh, eu, assim, eu não gosto desse filme, né, eu não sei se pode ser um problema mais meu, assim, do que do filme em si, Uhum. mas eu não gosto da abordagem que ele faz sobre a questão da guerra, sobre a questão inclusive
dos ataques aéreos, né, das cenas de bombardeio, da cidade de Londres destruída, da periferia de Londres destruída, né, da forma como as pessoas ali estão vivendo. Pode até ter esse olhar de criança e mais ingênuo, mas afinal de contas, tem os adultos ali presentes também, parece que os É. adultos são tão ingênuos quanto as É, crianças. porque as cenas que eu me lembro, além dele, sobre a visão dele, a mãe, os amigos, os vizinhos, estavam acontecendo uns bombardeios lá fora e eles estavam na casa deles sentados jantando, né, como se nada tivesse acontecendo. Eu sei que as pessoas não tinham muito o que fazer, mas não tinha aquela coisa deles estarem com medo, deles tentarem se esconder, né, de ter Sim. um local para eles ficarem abrigados, protegidos. Não, eles estavam mantendo a vida normal. E para criança, aquilo ali era uma brincadeira. Tipo, ah, não tenho aula, por exemplo. Uhum. Não preciso ir para aula, não preciso fazer dever de casa. Para ele era aquilo. Então é meio estranho ver esse tipo de coisa, porque a gente já viu tanto filme falando de guerra, né? E esse deu uma. É totalmente oposto do que a gente já assistiu. Então ficou meio estranho, assim. Eu É. senti um meio estranhamento, porque é meio, bem bizarro, assim, as pessoas lidarem com aquilo como se nada tivesse acontecendo. Parece que nesse sentido, o humor britânico não me conquistou. Uhum, Isso que eu gosto lá do Monty Python, daquela aham, galera toda lá, com aquele tipo de humor, né. sim. Mas aqui, olha, eu às vezes achava: "Não, mas que absurdo É, isso, é. né. Olha o que estão fazendo ali". E tá, tudo bem, é o olhar infantil que o filme quer mostrar? É, mas poderia ser feito de uma outra forma, né, não uma forma que às vezes parece que é uma pura brincadeira. Porque É. assim, ó, quando tu tem um tipo de pegada, né, tá falando sobre um tema sério, de guerra, e tu coloca elementos de comédia, como A Vida é Bela faz, por Uhum. exemplo, também, né, mas faz a partir da ideia da criação do jogo pelo pai e tal, é uma Outra outra coisa. é uma outra É. ideia, né. Aqui não, aqui tu pega, assim, como se ele tivesse concebido a guerra daquela forma, né, e ele olhou a guerra pelos olhos da criança, né. Então, eu sinceramente, né, é um filme que, eu devo ter visto umas 2 vezes e nenhuma das vezes eu gostei. E é ok, né, você aí do outro lado pode ter visto e gostado, beleza, né, cada um Uhum. tem a É. sua visão, porque cada um vê um filme diferente Uhum. conforme a sua própria, né, conexão com o mundo, né. Então, mas esse aqui, olha, é daqueles Assistam e filmes tirem as suas conclusões no Prime, é, porque, né, no Prime. aqui é a nossa opinião. É, é a nossa opinião, assim como é a nossa opinião o próximo filme que vai vir, né, É, que foi a vencedora do do Oscar de melhor Oscar, melhor atriz. atriz. É. Então eu só vou mostrar a cena não, a imagem dela que tá na capa do DVD. Aí está a Cher, Feitiço da Lua, dirigido pelo Norman Jewison, que é um baita diretor, que faz uma comédia. Então, muitas comédias, né, aqui, Uhum. né, enfim, um filme de guerra com humor britânico, 2 comédias, aí um suspense e um épico. Não tinha muito o que, né, É. enfim. Mas aí, nesse aqui é o filme que consagrou a Cher aí como a atriz, né, atriz, grande atriz vencedora do Oscar. É, o filme é bom. Não sei se tu vai ler a sinopse antes da gente Uma falar. breve sinopse, É, né, só para o é, pessoal ficar situado aí, ó. Uma viúva pragmática se apaixona pelo irmão do noivo, um padeiro intenso vivido por Nicolas Cage. Então, né, tá aí. É isso, né. E aí tem as sequências, eu acho que na ópera, no Metropolitan, são bem legais, Uhum, assim, a conexão da história da ópera com a história do filme, eu acho muito bem feito, uhum. mas daí é mais mérito do roteiro e do diretor, né, não tanto da atriz. Sim, é um filme ok de assistir, assim, bom. Eu até dei uma nota alta, porque acho que na época, quando eu assisti, faz mais de ano que eu assisti, foi interessante, foi leve assistir, Uhum. mesmo sabendo que, tipo, ela era uma viúva, aí ficou noiva, e o noivo dela pediu: "Ah, chama o meu irmão pra conversar, porque ele tá passando por problemas", e ela acaba se apaixonando pelo irmão dele, sabe, aquela confusão, aí ela não sabia se ficava com o irmão, se ficava com o noivo. É aquela uma historinha, tipo, Bobinha. bobinha, né. É. E eu não sei Mas porque bem eu bobinha, mas bem, assim, ligada àquele universo da Nova York daquele período lá, com certas imigrações, né, com
Ali no caso eram os italianos ou os gregos? Eu já nem lembro mais, né. Porque Era uma das meio atrizes é a Olivia Dukakis, né, é. que faz a E a e eu a não mãe. sei, eu não lembro o porquê desse título do filme, o que que tem a ver a lua aí com a Ah, história? tem justamente uma conexão com a história da personagem, de encontrar o amor e não Ah, sei o quê, tá. né. Tem umas pegadas nesse sentido. É, por mais que, assim, ó, não se agora que a gente já falou dos 5 filmes, é aí que tá a questão da gente não concordar com a Cher ter ganho como melhor atriz, né, Porque a porque Glenn Close a Glenn Close, hum, aquele papel hum, dela roubaram o Oscar daí. daí É complica, isso, né. compraram o Oscar. Aí a academia deixa a desejar. Mas ok, né, a gente Quem vai sou eu para dizer que roubaram, mas digamos que roubaram entre mas é aspas, que né. aqui a gente pode falar o que a gente Olha, quiser. esse é o problema da internet também, né. Moonstruck, tá aí. Podem assistir no Prime, no Apple TV, é um É. filme legal, Estava né. lendo as anotações que eu faço aqui, Aham. né, e tem aí um filme que poderia estar, por exemplo, no lugar lá ou tanto do Esperança e Glória, quanto dos Bastidores da Notícia, Uhum. porque esse aqui eu acho que merece ser indicado ao Oscar, É, né, esse eu acho que aqui, é sim. um bom filme, né, é um filme que legal, se diverte, tudo, né. A Cher, ela tá ok no filme, É. né, eu acho que o papel dela é ok, É que o né. papel da Glenn É que a Glenn Close é Close muito mais é difícil, muito mais impactante, nossa, né. E, bom, mas o filme que não foi indicado na categoria melhor filme, foi indicado em outras, né, mas não nessa, é Os Intocáveis, do Brian De Palma, que deu o Oscar para o Sean Connery, inclusive, né, o Oscar de ator coadjuvante. E Os Intocáveis é aquele filme de máfia primoroso, né, ah, filmaço, ele não foi indicado. não foi indicado na categoria melhor filme, né. Pois Se é. tivesse, eu daria o Oscar para Ai, Os ai. Intocáveis, É. mas não foi, então, né, É. aí, né, o melhor filme do Brian De Palma, inclusive, né. E Bom, agora a parte mais então o que ganhou foi 5, tá, mas 5 filmes então, né. O certo. Último Imperador, Nos Uhum. Bastidores da Notícia, Atração Fatal, Esperança e Glória e Feitiço da Lua. O Oscar foi para O Último Imperador. O Último Imperador, a Academia consagrou O Último Imperador, melhor filme do ano. Uhum, Eu também consagro O Último Imperador, melhor filme do ano, para mim, é desses 5 é o melhor uhum. e é o que merece essa láurea. É, eu vou dar para ele também, O Oh! Último Imperador, porque os outros são histórias mais, comuns, mais não tem nada demais. Uhum. Acho que as tramas são a mesma coisa de sempre. Claro que a trama da Atração Fatal é muito boa, a atuação da Glenn Close também, fiquei um pouco na dúvida, mas o Último Imperador É um tem filme, meu Oscar. é mais cinema, É né, mais. é mais Então, cinema. eu Fica bem acho entregue, né. fica assim. A gente vai concordar com a academia dessa vez. É, dessa vez você acertou, cara. Parabéns. É isso aí. Bom, então não esqueça de seguir, compartilhar, indicar para os amigos aí interessados em Oscars, né, e enfim, que estão também fazendo essa maratona aí para até a chegada do Oscar 100, de ver todos os filmes indicados à Uhum. categoria de melhor filme, né. E obrigado, viu, Melissa, por essa companhia sempre especial aqui que você Obrigada faz a esse nosso você. quadro, né. Ah, que bom. Eu adoro, tô adorando fazer. Obrigada a você. E quem puder colocar nos comentários ali para qual vai o Oscar, se tu assistiu algum e gosta, coloca lá pra gente saber. Muito bem. Dito isso, Até até a uma próxima. próxima.